Bom dia, sejam todas e todos bem-vindos ao mega almoço do Bloco de Esquerda. Vamos começar com a candidata por Lisboa, Beatriz Dias. Boa tarde a todas e a todos. Temos pela frente o grande desafio de vencer a negação do racismo e conquistar a igualdade de direitos para todas as pessoas que vivem em Portugal, independentemente da nacionalidade ou pertença étnica ou racial. A defesa intransigente da democracia impele-nos a um combate sem tréguas ao racismo e à xenofobia. O racismo não é uma opinião, é um ataque à democracia e à liberdade individual que perpetua estereótipos, produz e reproduz desigualdades que mantêm homens e mulheres, jovens e crianças, apontadas como o outro ou a outra, em situações de desvantagem e exclusão social, impedindo o acesso a direitos fundamentais. Esta discriminação tem uma história que foi sendo construída ao longo dos tempos, forjada pela exploração capitalista, alicerçada na escravatura e no projeto colonial português. Uma história de subjugação cujos efeitos ainda se fazem sentir, mas que é negada por os mitos da identidade nacional que promovem a ideia de uma nação intercultural e multirracial, como se não houvesse nem história nem memória. Estes mitos têm dificultado o reconhecimento das manifestações de racismo estrutural na nossa sociedade. Mas o racismo existe e tem consequências graves e profundas na vida das pessoas. Este país não tem sido para todas nem para toda a gente e tem que ser para todos e todas. Nem tem sido Não tem sido para os milhares de mulheres africanas e afrodescendentes que todos os dias acordam de madrugada para irem limpar as casas e escritórios do centro da cidade, onde não moram, regressando a casa já de noite. Mulheres com 2 ou mais empregos, sem contrato ou com contratos a prazo, alvos fáceis da precariedade e da exploração. Este país não tem sido para a comunidade cigana do bairro das Pedreiras, em Beja, que durante anos viveu separada do resto da cidade por um muro construído pela autarquia, que a própria comunidade acabou por conseguir derrubar. Não tem sido para os jovens negros violentados na esquadra de Alfragide, cujos agressores foram condenados, na sua maioria, com penas suspensas e ilibados das acusações de tortura e racismo. Este país não tem sido para os imigrantes indianos e nepaleses que trabalham de sol a sol em explorações agrícolas no Alentejo, recebendo salários tão diminutos como as casas que são obrigados a partilhar com tantos outros que vivem em situações semelhantes. Não tem sido para todas as pessoas ciganas que são vítimas recorrentes de um violento discurso de ódio que, por regra, permanece na total impunidade. Este país não tem sido para aquelas e aqueles que são estrangeiros no seu próprio país, privados da nacionalidade portuguesa por serem filhos e filhas de imigrantes. Não tem sido para as pessoas migrantes cuja vida está presa nas malhas da ineficiência ou da negligência do CEF. Este país não tem sido para os jovens afrodescendentes que se manifestaram em janeiro na Avenida da Liberdade, em protesto contra a violência policial ocorrida no bairro da Jamaica, alguns dos quais acabaram detidos e acusados de participação em motim. Este país não tem sido para as mulheres brasileiras vítimas de assédio sexual e laboral, para a jovem cigana licenciada a quem é recusado o emprego, para a mãe afrodescendente com 3 filhos que não consegue uma casa que possa pagar, para as pessoas racializadas com deficiência, nem para as pessoas racializadas LGBTI que sofrem discriminações que se cruzam e reforçam. Este país não tem sido a casa para muita gente e por isso há que o transformar.
As lutas das pessoas racializadas e dos trabalhadores e trabalhadoras migrantes ocuparam o espaço público com as suas reivindicações, levantando o combate ao racismo e a luta por direitos iguais na agenda política. Com a sua iniciativa legislativa de ruptura com o conservadorismo e preconceito, o Bloco de Esquerda aliou-se a estas lutas, defendendo todas as pessoas que aqui vivem tenham os mesmos direitos e oportunidades. Se somos democracia para toda a gente e essa gente toda é o nosso povo. A crescente visibilidade desta luta e pressão no Parlamento foram decisivas para reverter alguns obstáculos. No entanto, sabemos que a igualdade ainda não está conquistada. É por isso que estamos determinadas e determinados a lutar por ela. Lutamos por isso para que quem nasce em Portugal seja português ou portuguesa e não tratado como cidadão ou cidadã de segunda. Para que tantas comunidades racializadas, sobretudo negras e ciganas, não sejam forçadas a viver em territórios segregados, nos quais o que falta em serviços públicos e qualidade habitacional sobra em isolamento e exclusão social. Para que os jovens dessas comunidades não sejam obrigados a frequentar escolas e turmas segregadas, nem condenados a percursos escolares marcados pelo insucesso ou pela fronteira que sempre lhes dificulta os sonhos de alcançar o ensino superior. Para que a escola pública seja aberta, não subordinada a uma visão eurocêntrica e redutora do conhecimento e da história. Uma escola sem barreiras, sem lugar para o preconceito e a discriminação, que garanta a todos os alunos o direito a construir o seu futuro. Para que parem as demolições e os despejos desumanos em bairros, na sua maioria, habitados por comunidades africanas, afrodescendentes e ciganas. Que se vêem na rua sem que seja garantida uma alternativa digna, para que as pessoas migrantes possam eleger e ser eleitas no país onde vivem e trabalham e contem com uma lei de imigração que acolha e garanta direitos e que não os torne reféns de políticas e práticas que excluem e perseguem. Para que as práticas racistas deixem de ser sancionadas com uma coima, como se de uma infração de trânsito se tratasse, e sejam consideradas como o crime que efetivamente representam. Que a nossa vida coletiva depende das escolhas que somos capazes de fazer. No Bloco de Esquerda, escolhemos a igualdade. É esse o nosso compromisso. É este o meu compromisso, o nosso compromisso, para alcançarmos uma sociedade mais justa e mais democrática. E é esta a causa comum a todas as pessoas que prezam a igualdade de direitos. São as condições em que esta luta se fará que estão em jogo no dia 6 de outubro. Esse dia tem de ser um momento de viragem na conquista de direitos e no combate ao racismo. O Bloco de Esquerda apresenta-se a estas eleições com um programa forte para um combate inequívoco ao racismo e à xenofobia e pela defesa intransigente dos direitos das pessoas migrantes. Este Portugal há de ser um país para todos e todas. Muito obrigada. Candidato por Lisboa, Pedro Filipe Soares. Boa tarde a todas e a todos. É sempre extraordinário quando nós nos juntamos com esta força, mas devo-vos dizer que esta energia que se sente é aquela que contamina o país e que vai fazer a diferença, com certeza, daqui a uma semana. Faltam poucos dias. Daqui a uma semana estamos já todos e todas a preparar-nos para votar. E nós sabemos
que se há 4 anos, quando nos juntamos com esta energia, dizíamos que a democracia nunca se mediu pela bitola das inevitabilidades, que nós dizíamos que a democracia nunca foi e não será um beco sem saída, nós provamos, demonstramos que aquela inevitabilidade da Troika era afinal a escolha da direita que hoje está derrotado e que a austeridade não é nenhum projeto para o futuro do nosso país. Mas há coisas que nunca mudam. Nós sabemos que, quando chega a campanha, a falta da imaginação traz sempre um chavão recorrente. E se há 4 anos era a direita que dizia que precisava de estabilidade para impor a austeridade, agora é novamente um partido que está no governo que diz que a sua escolha é a inevitabilidade do país e que a estabilidade se mede pela sua bitola. Ora, nós que há 4 anos dissemos que a democracia é um ato de liberdade, que o nosso povo construiu durante mais de 40 anos para dizer que ninguém manda por eles, nós queremos uma democracia por inteiro, à medida dos interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras, não à medida dos interesses de um qualquer partido, de um qualquer governo. Se há 4 anos 10% foram tão determinantes, mais de 10%, mais esforço ao Bloco agora em 2019, mostrará como é possível um país maior, um país que consiga trazer de facto o futuro que nós merecemos. Sabemos que há muitos e muitas jovens que irão votar pela primeira vez em 2019. 4 anos são muitos dias, muito tempo. E 4 anos permitem a que muitos deles agora já sejam maiores de 18 e possam votar. E aqueles que acham que este país continua igual, que querem o seu povo muito conservador, muito calado, eu pergunto se eles olharam para o que saiu à rua no dia de ontem. Se eles acham que estes jovens, estas jovens, são amordaçados, não querem ter voz e que se vão calar no próximo domingo. Não! Esta é a juventude que sabe a diferença que faz no destino do país, no destino do planeta. E por isso eles contam para a definição do futuro do nosso país. E eu vou a um tema que eu creio que é fundamental nestas eleições, porque é uma das crises que vivemos no nosso país, a crise da habitação. E tantos de nós, sabem como têm vizinhos, como às vezes bateu à sua própria porta aquela carta da ordem de despejo ou aquela carta do aumento abusivo da renda. Lei Cristas, dizia lá, ou deveria dizer, no cimo dessa página. Lei Cristas, PSD e CDS e o ataque ao direito à habitação de um país. Mas sabemos também como o PS tem sido fraco a combater a especulação. E mais dourado é o visto do que o direito à habitação para o Partido Socialista. E falham sempre quando é para mexer nessa elite económica que acha que a propriedade é um direito seu e que pode, com esse direito, negar um direito fundamental previsto na Constituição, que é o direito à habitação. Mas já demos muitos exemplos nesta campanha. Eu queria, sobre esta matéria, trazer um outro ponto de vista. Destes jovens, destas jovens, que vão beneficiar pela primeira vez de uma redução do valor das propinas, que são mais em número, porque aqueles que diziam que não havia barreiras económicas para o acesso ao ensino superior estavam enganados. E hoje se demonstra que menos propinas é mais acesso ao ensino superior, é mais democracia no acesso ao ensino superior, são mais jovens a construir um futuro de sucesso para este país. Mas eles sabem como tantas vezes esta especulação imobiliária os impede de sair de casa dos pais. E aqueles estudantes, 114 mil no país, que estão deslocados no ensino superior e têm que recorrer ao mercado da habitação, sabem como as escolhas do passado, que disseram que a habitação era um problema do mercado e não um problema do Estado, é um Estado que agora lhes falha nesse acesso ao ensino superior. E quando nós olhamos para Lisboa, rendas de 350 euros para um quarto. Quando olhamos para Faro, rendas de 290 euros por um quarto. Quando olhamos para o Porto, rendas de 300 euros por um quarto. Quando esta situação é igual em todo o país, nós percebemos que é aqui, no direito à habitação destes jovens, destas jovens, que também está um entrave económico para o acesso ao ensino superior. E sobre isto,
Sobre este desacesso fundamental desta nova geração, o que propõe o PS? O que tem feito o Partido Socialista? Ora, no último ano desta legislatura, propõe que até ao final do ano letivo, e por isso, para lá do final da legislatura, sejam criadas 700 camas. E a correr bem, se não ficar cativado em alguma gaveta do ministro Mário Centeno, será até ao final de 2022 mais 12 mil camas. Ora, vejamos bem os números. 12 mil camas para 114 mil necessidades. E a pergunta que fica é se esta proposta do PS é à medida das necessidades do país ou é à medida de uma bitola qualquer de Bruxelas. Da parte do Bloco de Esquerda dizemos a estes jovens, a estas jovens, não nos esquecemos deles, estamos cá para lutar por eles, com elas, garantiremos este direito à habitação, garantiremos a democratização do acesso ao ensino superior. Mas há um momento que eu creio que marca esta campanha. Já tínhamos percebido que às vezes a entrada num Conselho de Ministros pode ser quase um concurso de beleza ou uma lógica de reality show de popularidade. Mas a verdade é que eu creio, pelo menos eu não tenho memória, nunca me tínhamos discutido dois candidatos, dizem eles, a primeiro-ministro, se o seu Centeno era melhor que o Centeno do outro. É para mim uma novidade. E Centeno, agradado com esta comparação, disse que isso não lhe chegava. E dizia ele, outros querem agora vestir o fato que desenhamos e preparamos, como se com o nosso fato todos parecessem homenzinhos. Ora, depois de Centeno, o Ministro das Finanças, agora temos Mário Centeno, o alfaiate do país. Mas nós sabemos que há dois defeitos de fabrico destes fatos. O primeiro é que o tecido não aguenta a máquina das cativações. E a cada orçamento ele encolhe. E o segundo é que as medidas estiveram sempre erradas. E eu pergunto se o fato de Centeno estivesse aplicado desde 2015, se as pensionistas teriam tido aumentos das suas pensões. Se as medidas desse fato contemplariam, por exemplo, a redução do valor das propinas. Se teríamos, nesse fato, medida para garantir a eliminação do corte nos salários, a eliminação do corte no subsídio de desemprego. Se o Serviço Nacional de Saúde teria algum respeito como teve nestes 4 anos. Ou se quem vive do seu trabalho veria a dignidade de, depois de uma vida inteira de trabalho, poder aceder a uma reforma sem penalizações porque trabalhou desde criança. A verdade é que o fato de Mário Centeno não é à medida das necessidades do país. Pode ser à medida de uma maioria absoluta do Partido Socialista, mas sabemos, esses fatos de maioria absoluta são sempre curtos para as necessidades do país, para as necessidades de quem trabalha. Da parte do Bloco de Esquerda, nós sabemos como foi necessário corrigir todas estas medidas e quando hoje António Costa diz que a solução de 2015 não teria sido possível se o Bloco de Esquerda tivesse mais peso, o que nós sabemos é que foi o peso do Bloco de Esquerda que foi fundamental para todas estas medidas e que elas não seriam possíveis sem a força desta esquerda. E é por isso, falta uma semana e um dia, é por isso, para dar força a quem faz a diferença que nós nos reunimos. Para falar com todos e com todas, para dizer que nós sim sabemos o que o país precisa, as medidas necessárias, para quem trabalha, para quem vive do seu trabalho, para quem aqui estuda, para quem aqui vive. E se há uma certeza absoluta, é que é a força do Bloco de Esquerda que garantiu democracia ao país, liberdade, recuperação de direitos. E será mais força ao Bloco de Esquerda que garantirá um caminho mais futuro para uma alternativa que se quer. Garantia para jovens, mulheres, homens, quem trabalhou, quem vive neste país, e somos nós. É esta força que vai fazer a diferença no dia 6 de outubro. Mais força ao Bloco de Esquerda é mais força a uma alternativa para um país do futuro. Essa somos nós essa alternativa. Força, camaradas! Cabeça de lista por Lisboa, Mariana Mortágua.
Boa tarde a todas e a todos. É sempre um momento muito impressionante chegar aqui acima. Eu sei que daí de baixo parece muita gente, mas vos garanto, daqui de cima conseguimos ver quão cheia está esta sala deste grande almoço de campanha do Bloco de Esquerda. Em 2015, assumimos um compromisso com todas as pessoas que confiaram o seu voto ao Bloco de Esquerda. E por isso, desde aí, todos os dias prestamos contas pelos últimos 4 anos e pela solução política que transformou este país. Fomos responsáveis, fizemos o que tínhamos que fazer. Sem acordos à esquerda, o salário mínimo nacional não teria aumentado 95 euros. Não teria havido tarifa social para 800 mil famílias. Não teria havido aumento das pensões. Sem acordos à esquerda, não teria havido a lei que garantiu descanso aos pedreiros de Penafiel, a integração das precárias do Centro Hospitalar do Oeste, das amas da Segurança Social ou das ajudantes familiares da Santa Casa. A esquerda contou para o povo, porque não houve maioria absoluta. Em 2015 foi esse o imenso poder de um povo que, com o seu voto, com a sua exigência, provou que em democracia nenhum partido está autorizado a impor inevitabilidades. Estas medidas, como tantas outras, foram negociadas pelos partidos que formaram a maioria parlamentar, ganham o nome de geringonça. Foram o produto de trabalho conjunto, é verdade, mas também de momentos difíceis. Acreditem, eu estive lá. E muitas destas medidas só viram a luz do dia porque havia uma esquerda forte a negociar à esquerda do Partido Socialista. Fizemos o que tínhamos que fazer. Fizemos o que tinha que ser feito. E quem agora pede poder absoluto não faz em nome da estabilidade do país. Falo por facilitismo, para escapar ao confronto das ideias, para escapar ao escrutínio acrescido, para escapar à exigência permanente que implica negociar cada medida. Quem agora pede poder absoluto, falo porque prefere o caminho mais fácil, e esse não é o caminho do Bloco de Esquerda. Se prestamos contas hoje, temos também que reconhecer que houve áreas em que a força do Bloco ainda não foi suficiente. E olhem que este ainda não é um pormenor. Este ainda é o nosso compromisso de futuro e é sobre ele que vos quero falar. Porque ainda falta ajustar contas com uma elite económica que tem mandado no país, que vampirizou impunemente a economia, que jogou à roleta com empresas estratégicas e fez sempre tudo o que podia para não pagar os seus impostos. Estes donos de Portugal criaram uma economia fraca num país pobre e desigual. E com eles estaremos sempre condenados. Eu sei o que eles dizem. Eu sei o que eles disseram ao longo de décadas. Disseram que a culpa era dos salários que eram muito altos. Dizem que a culpa é do subsídio de desemprego, que a culpa é das leis que protegem os trabalhadores e as precárias. Dizem que a culpa é do Serviço Nacional de Saúde. Dizem que a culpa é da escola. Dizem que a culpa é do Estado Social, que vive acima das nossas possibilidades. Lembram-se dessa conversa? Mas o que é facto e o que é verdade é que a economia é fraca porque houve sempre alguém a enriquecer à custa dos outros. Houve sempre alguém a enriquecer à custa dos precários, dos pobres, da renda, do privilégio. É preciso somar 10 anos de salário médio dos trabalhadores do Pingo Doce para chegar à remuneração mensal do seu presidente. É preciso que os operadores da PSA de Mangualde trabalhem 45 anos para se aproximarem do prémio deste ano do seu administrador. Naquela fábrica de Mangualde, uma vida de trabalho vale menos do que o prémio de um ano de quem manda. Esta elite que parasitou o Estado, esta elite tem nomes, tem rostos e tem uma história. Era o Império Espírito Santo, que teve ministros em quase todos os governos, PS, PSD ou CDS.
São os supergestores das empresas privatizadas, a PT, a EDP, o CTT, onde pululam ex-deputados, ex-governantes que assistem à canibalização ao vivo e em direto destas empresas pelos seus acionistas privados. E são também desta elite aventureiros como José Brardo. Volto a falar do caso de Brardo porque este país não pode esquecer. Para que todos se lembrem que José Brardo não é um acidente de percurso. Brardo foi um dos reis da economia de casino e durante anos foi premiado, comendado e recomendado por isso. Pediu 1.000 milhões à banca para jogar na Bolsa. Ganhou centenas de milhões de euros com a PT privatizada, mas não pagou 1 cêntimo de IRC porque tudo foi feito em nome de uma fundação. Quando o negócio correu mal, Brardo foi ao Parlamento dizer: eu não devo nada a ninguém, mas deve. José Brardo deve. Para começar, deve dinheiro à Caixa e depois deve a impostos e, portanto, deve-te a ti, Diolinda, e deve-te a ti, Maria João, e deve-te a ti, Camilo, e deve-te a ti, Fernando, deve a todas as pessoas desta sala, deve a todos os trabalhadores deste país. E por isso, se nos perguntam o que é que ainda falta fazer, eu respondo: para acabar com estes empecilhos, faltam 2 decisões prioritárias. Primeira, a banca ao serviço da economia. A segunda, uma política fiscal justa. Quero apresentar-vos em poucas palavras esses 2 objetivos do nosso programa que queremos ter força para aplicar a partir da segunda-feira, dia 7 de outubro. Queremos o controle democrático da banca e é o mínimo. Só através do Fundo de Resolução os bancos já devem ao Estado 4.600 milhões de euros. Já viram como é que é sempre tão difícil contratar um médico de falta? É sempre tão difícil baixar o IVA da luz. É sempre tão difícil dar mais condições às escolas, aos transportes públicos. O que custa 1 milhão, o que custa 10 milhões ou o que custa 100 milhões é um cabo dos trabalhos. É tudo uma irresponsabilidade, é tudo um perigo para o déficit. Mas no estalar de dedos, Mário Centeno assinou uma transferência de 791 milhões para o novo banco em 2017. E noutro estalar de dedos, 1.149 milhões em 2018. E no próximo ano, já sabemos que vão ser 541 milhões. E ainda vão requisitar mais 2.000 milhões. E eu suspeito que o Ministro acha normal pagar-lhes. Fora tudo o resto. Fora os benefícios fiscais encapotados, as garantias, as ajudas, os truques, o cartel para cobrar comissões e taxas aos clientes da banca. A banca vive num permanente estado de exceção e isso tem que acabar. Nós dizemos o que é evidente. Se o povo paga, o povo tem que mandar. Se o capital dos bancos é financiado pelo Estado, o Estado deve controlar. Por isso nos bateremos por uma lei que transforme os créditos, que aliás não vão ser pagos, em propriedade. Mas a propriedade pública não basta. É preciso criar mecanismos de exigência, de competência e de transparência que garantam que a banca serve à economia em vez de servir dela. Em segundo lugar e por último, quero falar-vos sobre justiça fiscal. Há anos que os relatórios internacionais dizem que são 1.000 os super ricos no país. Ou seja, pessoas com rendimentos anuais acima de 5 milhões de euros ou património acima de 25 milhões de euros. Mas desse milhar de afortunados, o fisco só conhece cerca de 300. Ora, os dados dizem-nos outra coisa. Dizem-nos que este grupo de contribuintes paga, em média, 5% de IRS. Ouviram bem? 5% de IRS. Porquê? Porque tem o dinheiro escondido em offshores, porque o património praticamente não é tributado, foi por isso que o Bloco fez aprovar um adicional de IMI sobre o imobiliário milionário e insistimos na proposta do imposto sobre grandes fortunas. Ou 3, porque os lucros e os dividendos pagam, na maioria dos casos, menos IRS que o salário. Um exemplo, só num ano, um destes anos, cada sócio da Deloitte recebeu mais de 1 milhão de euros em dividendos de Angola. Se fosse salário, pagavam IRS de 48%, mas como são dividendos, a taxa foi de 28%.
O que isto quer dizer é que nas mesmas condições, €1 de salário paga muito mais de IRS do que €1 recebido a títulos de rendimento de capital. Se vos parece injustiça fiscal, é porque é mesmo injustiça fiscal. E há uma forma de combatê-la. Chama-se englobamento. E não é por acaso que está previsto na Constituição. Todos os rendimentos, venham eles de ações, títulos financeiros, de rendas, são taxados de forma progressiva de acordo com os escalões de IRS. Quem ganha menos, paga menos, independentemente da natureza dos rendimentos. Quem ganha mais, paga o que é justo, porque é assim mesmo que se constrói a democracia. São medidas simples, são medidas concretas, são medidas possíveis, são medidas para uma economia de respeito, de transparência e de justiça. O Bloco de Esquerda vem a estas eleições com a tranquilidade de quem sabe que fez o que tinha que ser feito e com a energia para todos os aindas que temos que fazer. Somos gente de confiança e vimos pedir o vosso voto para acabar com os empecilhos que grilhoam a nossa economia e a nossa democracia. Queremos acabar com o empecilho da injustiça. Queremos acabar com o empecilho das rendas garantidas, o empecilho dos truques financeiros, o empecilho do encobrimento e da promiscuidade. Sabemos ao que vimos, lado a lado, no dia 6 de outubro, vamos fazer acontecer. Coordenadora Nacional do Bloco de Esquerda, Catarina Martins. Muito boa tarde a todos e a todas. Nem vos sei dizer o quão bonita é esta sala. O quão bonito é ver toda esta gente aqui hoje. Este enorme caminho que temos feito. Que extraordinária que tem sido esta campanha. Com cada um e cada uma que está aqui hoje. Temos feito campanha em todo o país e é sobre esta campanha, sobre o que conta, sobre esta gente que vos quero falar de hoje. Quero começar por vos falar desta manhã. Sabem, aqui há dias já tinha começado a campanha eleitoral. Recebemos a notícia que as ajudantes familiares da Santa Casa da Misericórdia tinham tido finalmente o seu contrato de trabalho, depois de décadas a recibos verdes. E há lá a notícia mais bonita. E é tão bonito estar hoje com elas aqui. Da primeira vez. Da primeira vez que nos reunimos. Estas mulheres extraordinárias, da primeira vez que nos reunimos, diziam-nos elas com tanta razão: nós somos as vítimas de todas as explorações. Mulheres, migrantes, negras, sem contrato de trabalho. E hoje nós estamos aqui para lhes dizer que esta semana mais de 500 assinaram o seu contrato de trabalho e para a semana que vem todas elas terão a Beatriz Gomes Dias, mulher negra antirracista, no Parlamento, na Assembleia da República. É isto, construir igualdade, é por este país que nós lutamos. É um orgulho. É um orgulho olhar à volta e ver tanta gente com que fizemos lutas tão importantes, lado a lado.
Quem faz esta campanha é esta gente que se levanta. Quem faz esta campanha são os pedreiros de Peruzelo, que chamaram o Bloco de Esquerda para nos falar das suas condições de vida, que foram ao Parlamento explicar que para eles, que trabalham desde criança com o pó da pedra, 66 anos não era a idade da reforma, era a idade da certidão de óbito, e exigiram respeito e reconhecimento do desgaste rápido e ganharam. É com esta gente que nós fazemos a nossa campanha, com os mineiros da Somincor, os trabalhadores das lavarias, que hoje também aqui estão, lado a lado, construímos mais justiça, o reconhecimento do seu direito à reforma. Quem faz esta campanha? Quem faz esta campanha são as amas da Segurança Social, com quem estivemos em Guimarães, que o CDS quis despedir e a quem nós garantimos um contrato de trabalho e um vínculo à Segurança Social como tem de ser. Que mulheres lutadoras! Quem faz esta campanha são os precários e as precárias deste país. E nós que aqui estamos e celebramos as lutas que vencemos, não esquecemos nem por um momento as lutas que estão por vencer. E aqui estamos, lado a lado, com os formadores do IFP que estão aqui e que querem, porque têm direito ao seu vínculo de trabalho. Aqui estamos com os técnicos especializados da educação, com um ano letivo que começou sem terem o seu contrato, que é o seu direito. Aqui estamos como estivemos nestes dias da campanha, com os investigadores do IPMA, ou da Universidade do Algarve, ou do Politécnico de Leiria, ou na Universidade de Trás-os-Montes, em todo este país, em que quem faz ciência está ainda condenado à bolsa e à precariedade. Cá estamos para dizer que o PrevPAP é o nosso orgulho, sim. Comemoramos cada trabalhador vinculado. Continuamos a lutar por cada trabalhador que tem de ser vinculado. E quem faz esta campanha é quem faz as lutas mais difíceis, aquelas que foram esquecidas tanto tempo. Quem faz esta campanha são os moradores do bairro dos Lóios, em Lisboa, como são os moradores do bairro 1º de Maio, em Barcelos, ou do bairro do Laranjeiro, em Almada. Toda esta gente com que nós temos estado todos os dias a construir o direito à habitação. Quem faz esta campanha são os moradores da Quinta da Laje e dos vários bairros da Amadora, que têm resistido à demolição e têm vindo a gritar: sim, o direito à habitação é uma parte da democracia. Quem faz esta campanha são os profissionais de saúde que todos os dias constroem o Serviço Nacional de Saúde e são os utentes do Serviço Nacional de Saúde que o defendem. Como dizia sempre João Semedo, se o Serviço Nacional de Saúde resistiu a todos os ataques, é porque há aqui um povo que defendeu sempre o SNS e cá estamos, lado a lado, para o proteger, para o construir, para garantir saúde. Lado a lado, tantas lutas aqui hoje, tantas lutas todos os dias nesta campanha. É assim, lado a lado, que construímos um país melhor. E quem faz este caminho? Quem faz este caminho são as mais jovens gerações que se levantam pela emergência climática. E nós não esquecemos, nem por um minuto, como é o seu alerta que pode mudar o nosso país e que pode mudar o mundo. Não há planeta B. E que orgulho, que exemplo extraordinário que estão a dar os milhões de jovens por todo o mundo que saem à rua e aqui também, em Portugal. Construímos este caminho com milhares de pessoas do norte ao sul do país, no litoral e no interior. Caminhamos lado a lado, com quem nos vem falar da dureza da sua vida, da precariedade da sua vida, da pensão que não chega ao fim do mês. E nós nunca esquecemos quem mais sofre, quem mais luta, aqueles por que respondemos todos os dias. E sabemos, e nesta campanha gostamos tanto de estar sempre lado a lado, ouvindo tanta gente que vem connosco conversar, porque sabemos que só quem ouve as pessoas pode responder pela vida das pessoas. E é assim,
o Bloco de Esquerda. Caminhamos lado a lado, aprendemos lado a lado, lutamos lado a lado. Chegámos aqui depois de um caminho de 4 anos em que parámos o empobrecimento do país. Lembram-se bem, com certeza. 3 semanas antes das eleições de 2015, disse a António Costa que faríamos uma maioria de governo se o Partido Socialista aceitasse 3 condições: descongelar as pensões, não diminuir a contribuição das empresas para a segurança social e não facilitar os despedimentos. O PS, na altura, respondeu, continuando a campanha a apelar à maioria absoluta. Mas no dia das eleições, toda a gente ficou a saber que o Bloco de Esquerda mantinha o mesmo desafio que tinha feito. Toda a gente sabia que era possível trabalhar para um acordo. E esse acordo foi a melhor notícia que o Portugal teve nos últimos 4 anos. E o Bloco orgulha-se do caminho que fez. Conseguimos aumentar o salário mínimo nacional, protegemos salários, demos estabilidade às pensões com o seu descongelamento. A tarifa social da energia chegou a 800 mil famílias que dela precisavam. Fizemos o passo histórico de, pela primeira vez, o valor das propinas do ensino superior descer em vez de subir neste país, e há de descer até acabarem. Garantimos um ano escolar que começa com a gratuitidade dos manuais para todo o ensino obrigatório. Garantimos um passe de transportes que protege as famílias e protege o salário. Baixámos o IRS com 2 novos escalões. Orgulhámos-nos do caminho feito. E não discutimos quem é que teve a ideia de cada uma das medidas. O Governo nada teria feito sem o Bloco e sem o Partido Comunista Português. As decisões da maioria foram graças aos 3 e gostámos desta cooperação sempre que serviu para resolver os problemas deste país. Só lhe apontamos ainda ter sido pouco, porque fez pouco pelos precários, pelos trabalhadores por turnos, para combater as desigualdades salariais ou para recuperar cada um dos hospitais e centros de saúde do Serviço Nacional de Saúde. E a nossa responsabilidade é hoje, como há 4 anos e como em cada um dos dias, vencer barreiras. Vencer barreiras. Dizem-nos que é impossível lutar por este país, sabemos que é possível, provamos que é possível. Em cada um dos dias destes 4 anos estivemos a vencer barreiras. Foi assim que aqui chegámos. E aqui chegámos com a força de quem votou em 2015. Aqui chegámos com a força de quem não desistiu nestes 4 anos de vencer todas as barreiras. E aqui chegámos porque nestes 4 anos não houve só o voto, houve a luta na rua, a luta sindical, a manifestação, a força de quem durante 4 anos exigiu ser ouvido, viveu de cabeça erguida e quis soluções para este país. As mulheres da greve feminista, os jovens da greve climática, os trabalhadores precários que exigem contrato, os moradores que defendem a sua casa, os sindicalistas que combatem as privatizações. Essas são lutas de 4 anos e lutas de que nos orgulhamos. E estas vozes são também as vozes do Bloco de Esquerda. São também as vozes do Bloco de Esquerda no Parlamento. São também aquelas vozes de que nos orgulhamos de ter durante 4 anos no Parlamento e as que queremos ter nos próximos 4 anos. O Jorge Falcato, o deputado que trouxe a razão dos cidadãos e das cidadãs com deficiência e que mostram a coragem de que é viver intensamente, vida independente e dignidade, um país onde toda a gente anda de cabeça erguida. Quem chega? O Daniel Bernardino e a luta sindical, a vida dos trabalhadores por turnos, que têm de ter um lugar no Parlamento. A
A Sofia do Clima, esta nova geração que é a insurgência pelo planeta, pelas nossas vidas. E aqui estamos. Construímos esta campanha, construímos este caminho juntos. A Beatriz Dias, que será a deputada africana e portuguesa que tem feito a história no combate ao racismo, no combate pela igualdade. Aqueles e aquelas que conhecem tão bem e que no Parlamento e todos os dias fizeram as leis que mudaram este país, que puxaram por este país nestes 4 anos. Aqueles e aquelas que foram incansáveis nas comissões de inquérito desta legislatura, dos escândalos bancários às rendas de energia, que tiraram sempre conclusões sólidas, com base em factos, com declarações, com propostas. Lutaremos, sim, por mais deputados e deputadas em todo o país, porque é assim que um bloco mais forte responde por tudo o que há a fazer. Esta gente que está nas listas do Bloco de Esquerda, eles e elas, mostram como esta é a candidatura da gente de trabalho, da gente que quer a dignidade das reformas, da gente que luta pelo respeito das carreiras contributivas, da gente que luta contra o outsourcing ou o trabalho temporário. Aqui estamos. Esta gente que luta pelo controlo público do CTT, esta gente que luta por um Serviço Nacional de Saúde para toda a gente, esta gente que luta pela educação, pela justiça. Aqui estão aqueles e aquelas que nunca baixaram a cabeça a defender os direitos das pessoas LGBT. Aqui estão antirracistas, ecologistas, defensores dos direitos humanos. Aqui está gente intransigente no combate pelos valores democráticos, quem não se cala quanto à promiscuidade e à corrupção. Aqui está gente de confiança, incansável, com força, para fazer acontecer. Nestes 4 anos fomos a garantia do povo no salário, a garantia do povo nas pensões. Ainda hoje nos dizem, PSD e CDS, que não gostam nada do imposto de mortágua, que vai buscar um bocadinho a quem tem património de luxo para garantir o aumento extraordinário das pensões. E nós aqui estamos para dizer, nós fazemos justiça. Sim, quem tem quase tudo pode pagar um pouco mais para que as pensões de quem precisa sejam mais fortes. Contas certas, acertar contas com a injustiça. Somos a garantia na luta contra a troika que ainda está na legislação do trabalho, porque não esquecemos e não desistimos o salário de toda a gente que trabalha neste país e que ainda tem as horas extraordinárias cortadas, a que ainda tem o despedimento cortado pela metade ou facilitado. Somos sempre a garantia. E somos a garantia de luta pelo Serviço Nacional de Saúde. E eu queria dizer-vos breves palavras sobre o Serviço Nacional de Saúde por 2 razões essenciais. A primeira é porque acho que não está aqui ninguém nesta sala e não há ninguém neste país que não saiba como o Serviço Nacional de Saúde tem mesmo de ser a luta da próxima legislatura. A segunda, pelo que o caminho que foi feito pelo Serviço Nacional de Saúde é um exemplo do que é o Bloco e do que este país precisa. Defendemos nestes 4 anos, defendemos nos últimos 2 anos de combate intenso para salvar o Serviço Nacional de Saúde, a lei de bases que nos propuseram António Arnaud e João Semedo. Vejam bem a lição que nos deram. Um fundador e ex-presidente do Partido Socialista, um ex-coordenador do Bloco de Esquerda, ambos homens de partido, puseram a convergência acima de tudo e usaram o seu último fogo para apontar soluções. E tinham ou não tinham razão? Claro que sim. Este verão, quantas urgências fecharam por uns dias, ou estiveram à beira de fechar, ou estiveram com equipas mínimas. Não tinham razão quando diziam que as PPPs eram um negócio e um negócio mau para os utentes. A sua lei de bases. E eles sabiam que era só o primeiro passo e que ficava imenso por fazer. Exclusividade e carreiras no Serviço Nacional de Saúde, financiamento adequado, mais pessoal técnico de grande qualificação. A sua lei de bases mostrava por onde é preciso ir. E nós ouvimos e aprendemos com eles. Do que precisamos é de Arnauds e Semedos,
de gente de vontade, que tem a grandiosidade de dizer soluções. Queremos soluções, queremos a garantia de soluções. Juntamo-nos para soluções que respondam por este país e não perdemos tempo. É este o caminho. Vejam bem, tanto era a confiança de Arnaud que disse numa entrevista que João Semedo seria um bom Ministro da Saúde. Sei que houve quem se incomodasse, mas era mesmo assim. É preciso juntar vontade, competência e estratégia para o Serviço Nacional de Saúde. Era assim, continua a ser assim. No dia 7 de outubro, ouçam bem, a solução do dia seguinte às eleições, para reforçar o Serviço Nacional de Saúde, para dar conforto aos hospitais que cuidam dos doentes, para garantir o investimento necessário, para assegurar os técnicos indispensáveis, gerir bem os equipamentos, e isso é a discussão logo após as eleições. No dia 7 de outubro, o que nós diremos é: vejam o exemplo de António Arnaud e João Semedo. Responder pelo país e estar à altura das responsabilidades. Defender esta gente que trabalha, que trabalhou, esta gente que constrói os serviços públicos e a democracia no país, esta gente que quer viver de cabeça erguida, este país que deve e que pode fazer tão melhor. Na saúde como na educação, em todos os serviços públicos, universais e gratuitos, fortes para responder por toda a gente, em todo o território. No clima, com a capacidade do investimento para mudar a nossa mobilidade, para mudar a nossa energia, para transformar o nosso território, para que ele seja mais sólido e se possa viver e viver com qualidade em todo o país. No emprego, contra a precariedade, pela dignidade de quem trabalha, na garantia do salário, na garantia das pensões, na garantia que é devida a toda a gente que trabalhou uma vida inteira. Aqui está o Bloco de Esquerda. Aqui está o Bloco de Esquerda com 4 anos de trabalho cumprido. Vamos para os próximos 4 anos, com toda a alegria, porque aqui vamos, com todos e com todas que nunca baixam os braços. Aqui vamos, com esta gente toda que luta por este país. Aqui vamos, mais 4 anos, com este povo a lutar. Mais força, mais convergência. Aqui vai este povo a lutar. Quem cumpre merece crescer. E o Bloco de Esquerda, ao longo destes 4 anos, cumpriu cada um dos compromissos do acordo que fez com este país. Fomos a estabilidade do salário e da pensão, a exigência pela saúde, pela justiça, pela educação. Somos a força que se bate pela habitação e pelo clima. Vencemos barreiras para parar o empobrecimento do país. Seremos mais fortes para construir um país mais justo. Este país sabe que a arrogância das maiorias absolutas significa sempre recuo. Um bloco forte, diverso como somos, com todas as lutas, é a melhor garantia da força de cada uma das causas para um país mais justo, para um país mais igual. Nestes 4 anos, lutámos pela nossa gente, por quem constrói este país, pelo povo que queria dar a volta. E lembro-me sempre de uma canção. Sempre que percorro este país, quando estou lado a lado, com as mulheres a triunfo, com as precárias do Centro Hospitalar do Oeste, com os trabalhadores da PT ou do CTT, com os estivadores, com as cuidadoras informais, eu vi este povo lutar. Eu vi este povo lutar para a sua exploração acabar. 7 rios de multidão que levavam a história na mão. Eu vi este povo a lutar, eu vejo este povo a lutar, nós somos este povo a lutar. Levamos esta história na mão, sabemos o que fizemos e sabemos o que queremos fazer. 7 multidões, gente de todas as cores, gente de todas as gerações, lutas fortes, ideias fortes, movimentos. Aqui vai este povo a lutar, aqui vai este povo a fazer acontecer.
as águas calmas, um vulcão de fogo, toda a terra treme nas vozes deste povo. Mesmo no silêncio, sabemos cantar, e povo por extensa unidade popular. Somos 7 rios, rios da certeza, vamos lá cantando no fragor da correnteza. Está podre, já não se remenda, só bem cozidinha no lume da contenda. Nós queremos trabalho e casa decente, a carne do talho e pão para toda a gente. Ai, meus ricos filhos, tantos 9 meses, saem do meu ventre para a pança dos burgueses.